Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai abordar um tema que é um desafio, os obstáculos e os problemas, né? Então são várias questões que a gente tem que enfrentar na nossa vida, coisa do diário, rotineiro, né? E isso é um desafio que a gente tem que enfrentar também, particularmente, os nossos próprios desafios, né? Então tem desafios da vida, tem desafios próprios, e a gente vai abordar um pouquinho sobre essa temática hoje. Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Graças a Deus. Melhor ainda quando a gente está aqui trabalhando, né? Boa noite a todos que estão aqui conosco, nos acompanhando, né? E é uma alegria sempre estar aqui no programa Espiritismo na Prática. E vamos lá, né? Fazer nossas reflexões sobre os obstáculos. É verdade, ó. É verdade. E um dos obstáculos hoje que eu estou enfrentando é a pigarra. Então, se eu engasgar um pouquinho aqui, fica tranquilo, pessoal. Então, como a gente tem assim, falado, né, que é muito importante que as pessoas compartilhem esse vídeo, né, façam a divulgação, porque é muito importante que você divulgue. Divulgando, você vai estar levando para outras pessoas conhecimento, um conhecimento espiritual, que o mundo espiritual traz através de livros, aonde possa nos daria mais uma base, um norte, para como a gente pode superar certos desafios, certas problemáticas. Então, o programa de hoje é muito importante para todos nós aprendermos e compreendermos um pouquinho mais. Também superar os desafios, né? Porque essa é uma das propostas que os desafios trazem na nossa vida. Então, se você puder dar a definição do que é obstáculos, para a gente poder dar uma introdução melhor aí, tá bom? Toda vez que eu penso em obstáculo, eu lembro daquelas corridas, né? Com aquelas cerquinhas assim, me esqueci o nome daquilo lá agora, né? Que os corredores lá levantam a perna, né? Aquele movimento todo difícil lá. Eu fico pensando que se fosse eu correndo aquilo, eu já ia me estrumbicar no primeiro. Mas é uma comparação interessante da gente fazer, porque obstáculo é exatamente isso, né? É algo que impede ou atrapalha o nosso movimento normal, né? Impede a nossa progressão, e que pode ser cada uma das dificuldades, né, que a gente enfrenta ali. Pode ser um fator natural também, um obstáculo, né? Mas são muitos, a verdade é essa, né? Os obstáculos que a gente enfrenta são, às vezes, gigantescos e de todos os matizes, né? Às vezes a gente encontra o desafio é, na área da saúde, né, como enfermidade, às vezes é no relacionamento, né, de pai, mãe, esposo, filho, às vezes é o obstáculo da dificuldade financeira, né, da miséria. E também a gente não pode esquecer, né, o obstáculo da riqueza, porque é um obstáculo e tanto, né? Não é fácil, esse daí não é fácil de superar de jeito nenhum. Mas a gente tem que pensar, né, Jefferson, qual é a nossa atitude diante dos obstáculos, né? Como é que nós nos comportamos ante os desafios da vida? E essas são perguntas que a gente precisa fazer, né? A gente deve fazer a si mesmo, né? Para poder caminhar melhor na vida. E nós devemos, na verdade, mudar a nossa percepção dos obstáculos, né? Porque às vezes a gente enxerga o obstáculo como aquela coisa intransponível, difícil, né? Às vezes é uma coisa pequena que só depende de um gesto de boa vontade nosso, né? Mas a gente já fica até cansado, né? Vê aquela cerquinha lá no meio do caminho e já fala: vou dar a volta, vou voltar para trás, né? Mas não é. O que acontece? Os obstáculos, na verdade, são bênçãos na nossa jornada, né? É através dos desafios, dos obstáculos, que a gente se melhora, que a gente é colocado à prova, né? Para ver se a gente realmente aprendeu a lição. Então, é nos obstáculos que a gente consegue receber e dar conforme a nossa própria atitude perante a vida. Observa, se diante do obstáculo, o que você é capaz de dar de você mesmo e se você é capaz de receber ajuda. Porque, gente,
Parece uma coisa impressionante, Jefferson, mas esse também é um obstáculo. Tem gente que não sabe receber ajuda. Tem gente que acha que tudo que o outro faz não é mais que obrigação. Tem gente que nunca está satisfeito com o auxílio que o outro dá. Isso é um obstáculo, é um entrave mental que a gente vai nutrindo ali na gente e de repente, filho, vira um Monte Everest, né? Aí haja perna para superar esse obstáculo, né? Não tem jeito. O Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele diz uma coisa interessante. Ele fala que muitas pessoas usam o argumento, né, de que a existência dos desafios, dos flagelos, né, eles, na verdade, não deveriam existir, né? Porque a nossa vida devia trazer só vantagem para nós. Mas não é assim, isso é uma falsa interpretação. Né? Leon Denis fala exatamente isso. Essa é uma falsa interpretação do alvo da vida. Por quê? O obstáculo é útil, é necessário, porque sem as dificuldades, sem os obstáculos, a gente não evolui. Então, aquele que se entrega, às vezes, diante de uma dificuldade, de um obstáculo, se entrega à revolta, se entrega à rebeldia, né? Que são, como Leon Denis fala, necessários para a nossa evolução, inevitavelmente, quem se revolta e se rebela está se sintonizando com aquele vale de trevas que existe dentro de nós mesmos, né? E isso nos desequilibra e piora a situação em que nós nos encontramos. É preciso que a gente recolha sem revolta as pedras do nosso caminho e que a gente consiga, como Emmanuel diz, eu esqueci o livro agora, mas o Emmanuel diz uma coisa belíssima. Ele fala assim: olha, é preciso oferecer ao espinheiro das dificuldades as flores da nossa fé. Gente, isso é bonito demais. E é verdade. Diante da dificuldade, ofereçamos a nossa fé, a nossa confiança no Pai. Né? Porque assim a gente está atraindo o concurso dos espíritos superiores, do mais alto, em nosso próprio auxílio. E a gente também inspira o entorno de nós e as pessoas que estão ao nosso redor, nós inspiramos nelas a paz, o perdão, o entendimento, a bondade, a renúncia, né? Por quê? Porque quando a gente passa uma dificuldade, gente, a gente nunca passa dificuldade sozinho, não é verdade? Porque a gente não vive só, né? Ninguém é uma ilha. Ninguém está sozinho, a gente está sempre acompanhado. Mesmo que você ache que você, não, eu estou sozinho, eu moro sozinho, eu só vou para o meu emprego, volto para casa. Você tem uma nuvem de testemunhas ao seu lado, se sintonizando com você. Então, a dificuldade que você passa, os outros ali estão ali junto com você. Né? Então, a gente, nessa interação com os outros, a gente partilha tanto as dificuldades quanto os nossos sonhos, né? Quanto as nossas alegrias, as nossas conquistas, mas a gente também partilha os nossos fracassos e as nossas dificuldades, né? Então, cada um de nós permanece banhado na luz do entendimento e da compreensão, ou então fica atrelado ali, né, acorrentado ao vale das trevas. Então é preciso que a gente se sintonize com o bem, né? Não, a gente já fez um programa aí sobre afinidade e sintonia, corre lá para você ver que a gente explica isso direitinho. Né? Então é preciso a gente se sintonizar com o bem, mas compreendendo, porém, que ainda assim, mesmo nos sintonizando com o bem, existirão obstáculos a serem superados. Gente, as provas, obstáculos são provas. Né? Até os espíritos superiores passam pelos seus desafios e pelas suas provas, né? Então quem somos nós? Né? Formiguinha cósmica ali achando que não vai ter obstáculo, né? Não pode, né, gente? A gente precisa realmente amadurecer nessa questão. Às vezes a gente nem saiu de um problema, a gente já tropeçou no outro problema, né? A nossa vida é bem assim.
O doutor Bezerra de Menezes, ele fala, né? Ele falou uma vez assim: olha, ainda não se viu na Terra bem verdadeiro sem obstáculo. Confiemos. Então, nós temos que confiar em Deus, né? E a gente supera os obstáculos, né, Jefferson? É inevitável. É verdade, galera. E pegando um gancho no que você falou, frente aos espíritos superiores terem obstáculo, né? Eu acho interessante porque muitas vezes o obstáculo que eles encontram somos nós mesmos. A gente não querer ali trabalhar, querer fazer o esforço que é necessário. Então, eu acho assim, no mundo como nós estamos hoje, uma transição planetária para as expressões para planeta de regeneração, nós estamos sendo ali inspirados para poder mudarmos, né, nossa conduta, nossa atitude, e também auxiliar e cooperar com a transição. Então, nós somos, né, podemos ser um obstáculo para Jesus, ou podemos ser colaboradores, podemos ser cooperadores do Cristo. A escolha é nossa, né? Então não é de hoje, né, que a gente enfrenta diversos desafios, né, porque é natural, algo natural no mundo de provas e expiações, de passar por desafios, passar por obstáculos que vão estar ali nos buscando lapidar ou superar aquela dificuldade que a gente está tendo naquele momento. E isso é muito interessante porque algumas desses obstáculos que a gente enfrenta na vida atual são dívidas que a gente está pagando outras vidas. E algumas são dessa própria vida mesmo, né? Então, na maioria dos desafios que a gente encontra na nossa vida são oportunidades que a gente tem para aprender. E eu costumo dizer que o obstáculo, o desafio, são como nossos professores, nossos mestres que vão estar ensinando alguma coisa para nós. Despertar alguma virtude, ou aprimorar uma virtude que a gente já está em desenvolvimento, ou buscar acordar a gente ali, ó Jefferson, tem tal coisa passando na tua vida por causa disso. Tem que acordar, tem que mudar esse lado aí, né? Melhorar essa sintonia sua aí. Então, um dos principais objetivos do obstáculo é fazer com que você se aprimore, você se lapide sua alma, para poder elevar essa jornada evolutiva. E muitas vezes, nossos próprios obstáculos, a gente pode ser, como agora for, superado facilmente. Basta um esforço, basta você levantar e fazer uma coisa ali, uma ação, ou tomar uma atitude, uma postura que vai ajudar ali a superar facilmente aquele obstáculo. Agora, há outros que são mais complexos, que exigem mais de nós, exigem mais esforço, mais paciência, e muitas vezes a empatia também, porque a gente busca, né, através do obstáculo, entender, a gente deveria buscar entender por que estamos passando por aquilo, qual que é a lição que aquilo quer trazer. Então, se a gente estiver disposto ali a trabalhar com esforço, boa vontade, disciplina, trabalhar no bem, vencer em nós mesmos as imperfeições e as más inclinações que geram muitas vezes obstáculos na nossa vida, então a gente teria aí um parâmetro muito bom, um parâmetro que vai nos ajudar a ter vigilância, ter disciplina, ter autossuperação. E o Emmanuel nos traz no livro Coragem um trecho magnífico que eu acho muito interessante, que é: diante de quaisquer contratempos, pensa no bem. Diante de qualquer obstáculo, reflete no bem, porque no curso de todas as circunstâncias, por trás dos contratempos da vida, a bondade de Deus jaz oculta. Olha só que maravilha, que bênção que o Emmanuel nos traz aqui. Então, pessoal, a gente tem que ver o obstáculo não uma coisa ruim, uma coisa, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Estou aqui agora prejudicado por esse obstáculo que está me impedindo de avançar, de progredir. Não, temos que ver o obstáculo como uma coisa que vai nos ajudar. Porque eu volto a reforçar que muitas vezes os obstáculos que estão à nossa disposição no momento, ou que vão acontecer no futuro, ou que já aconteceram no passado, são criados por nós, nossas ações, escolhas desta ou de outra vida. E que nós não precisaríamos passar por isso. Mas, como teimosos que nós somos, a gente acaba criando aí certos obstáculos que não são necessários, mas que vai nos ajudar aí a relembrar ou a rememorar aquilo que nós temos, que é despertar as virtudes, avançar sempre e nunca estacionar. É isso que eu queria expor nesse primeiro momento aqui.
Quando a gente está encarnado, né, Jefferson? E às vezes a gente está ali, eu fico pensando muito nessa questão, né? Qualquer tarefa que a gente se dispõe a realizar, nós vamos enfrentar obstáculo. É inevitável. Inevitável, gente. Você se propôs a fazer alguma coisa, você vai encontrar um obstáculo, né? Então, é melhor a gente já entender isso logo de cara do que ficar fantasiando que tudo vai ser fácil, bonitinho, arrumadinho do jeito que a gente quer, porque não vai ser, né? Mas eu fico pensando, quando a gente se propõe, por exemplo, a fazer alguma tarefa no bem, né? Principalmente essas tarefas que às vezes a gente se dispõe a fazer é, na manifestação da nossa espiritualidade, da caridade, né? Então você, seja de que religião for, gente, que você vai lá, você vai ajudar a angariar ali roupas para distribuir, você vai lá distribuir um almoço de domingo, né? Ali na casa espírita você vai ajudar, vai lá recepcionar as pessoas, vai ajudar na limpeza, não interessa. Qualquer coisa que você se predispor a fazer na tarefa do bem, nós vamos encontrar obstáculo de todo gênero, né? Sempre, sempre, sempre. Tem aqueles obstáculos que surgem por nossa conta e risco mesmo, né? Quando a gente não tem ali um planejamento, a gente não consegue ser disciplinado com o nosso tempo, né? A gente não tem uma organização, aí falta tempo, né? Aí você tá lá, você combinou lá de ir ajudar na casa espírita, ai meu Deus do céu, hoje não consigo, não tem tempo. Aí você vê, aí a gente já começa, né, como a gente diz aqui em Minas, a ratear e não fazer o trem que era para fazer certo, né? Ou às vezes a gente pode achar também que trabalho que a gente, a princípio, se dispôs a fazer é difícil, né? É cansativo. Ah, meu Deus, isso é muito cansativo, vou fazer não. Você já está quebrando outro compromisso, né? Às vezes acontece realmente, por exemplo, de você ter ali um compromisso social que você não pode adiar. Às vezes, por exemplo, a formatura do seu filho na faculdade. Então, você vai pedir licença do trabalho. Ok, justificativo, mas é um obstáculo, né? Realmente é um obstáculo. Quando você precisa fazer hora extra no seu serviço, né? Aí você liga correndo para alguém e fala: oh, nossa senhora, alguém me ajuda aí, né? Porque eu vou ter. Coloca alguém no meu lugar aí, porque eu vou ter que fazer hora extra aqui no meu trabalho. Isso acontece, né? Tem os obstáculos que surgem dentro da nossa própria casa, né? Às vezes, por exemplo, o filho adoeceu, né? E, gente, isso é tão engraçado, né? Tem um caso, tem vários, né? Mas tem um caso de um rapaz, um homem, né, que ajudava na casa espírita, e ele começou a desenvolver a mediunidade dele de uma forma muito bacana e tal, aí começou a aparecer problema na vida dele. Todo dia dele ir no centro, o filho dele dava febre, adoecia. Todo dia. Ia chegando a hora dele ir para o centro, um menininho dava febre. Aí tinha que correr para o hospital. Chegava no hospital, a febre baixava. Era só para ele não ir. Aí, isso foi uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Na quinta vez, eu falou: ó, quer saber de uma coisa? Ó, mulher, vai lá, leva ele lá. Falou para a mãe: leva ele no hospital que eu vou para o centro espírita. Não chegou no meio do caminho, a mãe com o filho melhorou. Ainda bem que ele insistiu e foi no centro espírita. A partir daí ele viu que era o quê? Era um obstáculo, né? Era um entrave ali, né? De algumas forças que não queriam que ele desenvolvesse a mediunidade dele, né? Então, assim, veja, acontece isso, a enfermidade, né? Às vezes alguém que precisa da nossa dedicação, por exemplo, o filho acidentou. Você tem que ir lá, né? Às vezes é uma visita inesperada que chega na sua casa, naquele momento em que você precisa honrar o seu compromisso, ele é um obstáculo, né? Porque o que a gente vai falar? A gente vai falar, visita, espera aí que eu vou ali e já volto.
tem situações que a gente consegue fazer isso, mas tem situações que não, né? Às vezes, tem aqueles obstáculos que aquelas pessoas que nós mais amamos, né, nos proporcionam, né? Às vezes é o quê? Uma discussão, uma contenda ali por ponto de vista diferente, né? Pai com filho, né? O pai pensa de um jeito, o filho vai lá, né? Entrou para a faculdade, está pensando de outro jeito, né? Isso é uma maravilha, né? A incompreensão, às vezes, da esposa, você assume aquele, ou do marido, né? Por exemplo, você assume um compromisso de ir todo domingo ajudar ali a distribuir almoço para morador de rua. O marido começa a reclamar, ou se é o marido que vai, a esposa começa a reclamar atenção, porque a gente já não almoça junto no domingo, e não sei o quê. Tudo isso é obstáculo, gente. Tudo isso é obstáculo. E no nosso trabalho, então, né, Jefferson? No nosso trabalho, gente, quando a gente trabalha fora, e mesmo quem trabalha em casa, né, às vezes está ali de home office, ou é autônomo, né? Gente, tem obstáculo, né? Tem o azedume do colega de trabalho, né, que está sempre de mau humor. Isso é um obstáculo ao funcionamento é, do, do trabalho, né, corretamente. Às vezes, alguém que está te fazendo uma crítica destrutiva e não construtiva, né? Está te criticando ali pelo prazer de criticar, para te rebaixar, mas isso é um obstáculo ao trabalho a ser feito, né? Falta de entendimento. Mas tem uma coisa: os piores obstáculos na nossa vida têm origem em nós mesmos, né? Que obstáculos são esses? Desânimo, irritação, rebeldia, intemperança, indisciplina, orgulho, egoísmo, vaidade, torpeza, crueldade. A lista é enorme, né? Posso ficar falando aqui até amanhã, gente, né? Nas coisas os obstáculos que nascem de nós mesmos. Mas o Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele fala assim: o egoísmo é irmão do orgulho e procede das mesmas causas, né? De nós mesmos. É uma das mais terríveis enfermidades da alma, o maior obstáculo ao melhoramento social. Por si só, ele neutraliza e torna estéreis quase todos os esforços que o homem faz para atingir o bem. Por isso, a preocupação constante de todos os amigos do progresso, de todos os servidores da justiça, deve ser a de combatê-lo. O egoísmo é um obstáculo gigantesco, né? As maiores lutas que a gente trava conosco dizem respeito ao orgulho, vaidade, né? Que é parente do orgulho, e o egoísmo. Falei muito, né, Jefferson? É interessante, né, Lara, a sua abordagem, porque realmente, quando a gente vai trabalhando bem, a gente encontra muito mais obstáculos que a gente está aí trabalhando para o mal, ou deixando de fazer o bem, né? Porque isso incomoda as trevas, né? A gente vai trabalhando bem, isso incomoda eles. Então, eles criam obstáculos na nossa vida, criam situações que vão nos desanimar, ficar com preguiça, né? Ficar ali, né, acomodado, ficar mandando pensamento, como é bom ficasse aqui sentadinho hoje, não fosse trabalhar no centro espírita, fosse receber passe, né? Então, tudo isso aí é uma coisa que temos que pensar, né? E o André Luiz, na obra Endereço de Paz, Psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: não esmoreça ante não esmoreça ante os obstáculos do caminho de elevação. E é verdade, muitas vezes a gente encontra, né, um desafio ou um obstáculo, e a gente acaba desanimando. E a gente percebe que o trabalho que isso vai dar para superar uma coisa. Um exemplo, né, você pode estar dizendo, estou cansado, hoje, amanhã eu faço, hoje não, estou cansadão aí, fiquei o dia inteiro trabalhando, me estressei no trabalho, vou ficar aqui, meu cantinho quietinho aqui, assistindo meu jogo, assistindo a minha novela, né, fazendo meu tricô, lendo meu livro aqui. Mas, na verdade, às vezes, aquele problema que você poderia solucionar hoje,
vai criar uma bola de neve que você vai ficar adiando, vai criar uma bola de neve que você ficar totalmente aí incontrolável. Isso mostra para nós que o fato de você deixar para depois vai prejudicar e vai te deixar mais desanimado quando você vê lá na frente o tamanho que é uma bolinha de gude virou uma bola de neve. Por quê? Porque você, por causa de uma preguiça ali, de uma falta de vontade, falta de ação, um esforço que não foi operante, você acaba deixando isso para depois e acaba surgindo uma coisa maior. Então, esse é um grande erro que nós temos, né? A falta de querer agir, de criar ali uma ação, uma postura de, não, estou com preguiça? Estou com preguiça, mas eu vou enfrentar isso agora. Eu vou solucionar esse problema agora, porque depois, na frente, vai ficar muito maior do que está hoje. Então, é importante nós fazermos isso. E o André Luiz, ele vai complementar, no finalzinho, no parágrafo final dessa obra, capítulo 16, Endereço de Paz, o seguinte, olha só que interessante. Em qualquer dificuldade ou tribulação em que se veja, continue agindo para o bem, entregando ao próximo da sua parte de trabalho e paciência, boa vontade e compreensão. Estejamos convencidos em qualquer tempo, de que nunca nos faltará a parte de Deus. Olha só o que o André Luiz fala para nós. Toda vez que a gente enfrentar uma tribulação, uma dificuldade, o plano espiritual superior vai nos ajudar. Se a gente, quanto mais força e vontade de colocar, boa vontade de colocar, mais a espiritualidade vai nos ajudar. Então, é importante que nós tenhamos também paciência, porque às vezes não se resolve de uma hora para outra, demora um pouquinho, mas vai se resolver. Tenha fé, confiança e trabalhe, porque é como a gente falou na oração, né? Oração é você orar mais ação, mas também você empreender uma ação, empreender um trabalho, né, para poder conquistar aquilo que está orando, que está pedindo. E aqui também é a mesma coisa. Você tem que, diante das dificuldades, da tribulação, você tem que trabalhar e ter paciência, que tudo vai se resolver. Deus vai criar meios e caminhos e disponibilizar pessoas encarnadas e também o mundo espiritual superior para ajudar você a resolver aquela solução, passar aquela dificuldade. Então, só para finalizar aqui minha passagem nesse momento, se você está passando por uma dificuldade, calma. Você vai enfrentar essa dificuldade, vai passar por isso, mas é só uma questão de um pouquinho mais de paciência que você vai lá, talvez amanhã já se resolva. E Deus vai estar te ajudando aí. E tem uma coisa, né, Jefferson, dos obstáculos, né? Quando o obstáculo está ali na nossa frente, né? Vamos dizer assim, entre o nosso dever de agir no bem e o tamanho do obstáculo que a gente enfrenta, tem uma coisa que a gente sempre pode fazer, né? Que a gente se esquece, né? Diante do obstáculo, vamos pedir um auxílio divino, gente. Vamos fazer oração, né? A gente já falou aí, tem um programa, aliás, nós temos 2 programas, né, Jefferson? Um sobre oração e um sobre prece, né? Então, assim, a gente sempre pode fazer uma oração pedindo os amigos espirituais, a Jesus, para que nos ajude ali, nos inspirando tranquilidade, né? Nos inspirando coragem para a gente conseguir superar os obstáculos, né? E, gente, nós não estamos desamparados nunca, né? Deus sempre está conosco. Então, a gente consegue superar toda crise, né? De qualquer matiz que for, se nós perseverarmos no bem e nos dispusermos a trabalhar, né? O André Luiz tem um texto maravilhoso no livro Sinal Verde, né? Pela psicografia do Chico, na mensagem que chama Obstáculos. Leiam lá essa mensagem para vocês verem que coisa maravilhosa que André Luiz fala, né? Ele vai falar: você está diante de um obstáculo, o que você faz de melhor? Segue para frente, né? Não se detenha no obstáculo, supere o mais rápido possível,
né? E ele vai falar que a gente tem obstáculo de tudo quanto é jeito, né? Às vezes é um desapontamento com alguém, e como a gente tem ficado desapontado, né? Porque as pessoas não estão lá muito fáceis, não, né, gente? Eu confesso a vocês, eu não saio muito assim de casa, né? Mas, gente, quando eu saio, eu fico assim, de cabelo em pé, né? Como as pessoas estão numa vibração assim estranha, né? Então, assim, tem muito obstáculo, né? Quando a gente está prestes a explodir, né? Se afinizar ali com a cólera, com a ira, né? E aí a gente fica ali todo desanimado, né? Ou a gente explode com outro, ou outro explode com a gente, né? Ela faz o mesmo efeito, porque a gente é atingido de toda forma, né? Porque a cólera, gente, é como se você detonasse uma bomba perto de você, né? Então, assim, o Emmanuel diz uma coisa muito interessante sobre a cólera. Ele fala assim, quem era, né? Estou falando as minhas palavras, viu, gente? Claro que Emmanuel vai falar assim, mas é assim, né? Você é doido de explodir uma bomba dentro da sua casa? Não, a gente não é doido de fazer isso. Então, o que a gente se entrega? A explosão da ira, da cólera. Isso é um obstáculo que a gente tem que vencer, né? A gente tem que se melhorar. E isso tudo, a prece nos ajuda a acalmar, a entrar em equilíbrio, né? André Luiz fala uma coisa tão. Isso, para mim, nesse texto, é a coisa mais maravilhosa que André Luiz vai falar. Depois de um problema, aguarde outros. E é verdade. Às vezes a gente fica na ilusão, né, Jeff? Que a gente. Ai, você está com um problema difícil ali, por exemplo. Às vezes é um problema financeiro, né? Que atazana muito a nossa vida, né? Aí você tá ali, ficou desempregado, tá ali, como é que eu vou pagar minhas contas? Tá, você arruma um emprego. Aí você, meus problemas acabaram. Aí o seu filho fica doente. Gente, sempre, sempre, num planeta como o nosso, no grau de evolução que a gente se encontra, é problema atrás de problema. A gente não pode ter ilusão, gente, de achar que a gente está vivendo Alice no País das Maravilhas, não, porque não estamos. Né? A caminhada não é fácil. E a gente ainda torna mais difícil com as nossas próprias atitudes, né? De egoísmo, vaidade, orgulho, irritação, cólera, desesperança, desespero. A gente vai, nós mesmos vamos criando os obstáculos na nossa jornada. Muitos deles são, o Jefferson falou disso, são criações nossas, né? E tem uma coisa, né, Jefferson? O André Luiz fala isso, né? Quando a gente erra, gente, nós estamos aprendendo o caminho do acerto. Sabe por quê? Porque a não ser que a gente, e a gente gosta disso, né? A não ser que a gente seja ali muito, né, bisonho mesmo, né? É que a gente vai ficar errando a mesma coisa. Mas se você errou naquele ponto, você já sabe que aquele caminho, se você trilhar de novo, você vai errar outra vez. Você vai cair, não vai ter resultado bom. Tem gente que espera recolher da vida coisas boas, cometendo os mesmos erros de sempre. Como criatura? Como? Não consegue. A gente só consegue colher colheita diferente se a gente plantar outras sementes. Se você plantar a mesma semente ruim, você não tem solução, né? E o André Luiz ainda fala assim: o fracasso mostra o caminho da segurança. E é verdade também. Se a gente está trilhando um caminho e a gente fracassa nesse caminho, a gente sabe, opa, esse caminho eu não posso ir mais, eu tenho que ir por outro. Outro caminho vai me dar maior segurança. Então, gente, tudo na nossa vida que a gente realiza é de pouco a pouco. Não tem modificação, não tem realização que a gente faz de uma hora para outra. Isso em qualquer aspecto, financeiro, a não ser que você seja desonesto. Mas quem é honesto não consegue. É no esforço diário.
né? Você se esforça, à medida que você se esforça, você vai colhendo os frutos. Na questão do conhecimento. Gente, tem gente que acha, né, que botar o livro ali debaixo do travesseiro de noite vai entrar, né, por osmose o conhecimento ali, não vai não, né? É tudo realmente para e passo, né? É pouco a pouco que a gente vai se melhorando. Então, se você está enfrentando esses dias de dificuldade, e todos nós estamos, né? Mas às vezes a nossa vida está um cadinho melhor e de repente assoma à nossa frente aquela dificuldade tremenda. Se você está enfrentando esses dias de catástrofe mesmo, de desespero, não se renda à cólera, de forma nenhuma. Não se renda à desesperança. Não se renda ao medo. Não se renda. Continue trabalhando, continue servindo, continue seguindo adiante, porque quando a gente procura o bem, inevitavelmente a gente vai sofrer as arremetidas do mal. Se você botou o seu pezinho ali na trilha do bom caminho, você vai levar pedrada, você vai levar rasteira, alguém vai te empurrar longe. Acontece. Você vai cair no buraco, você levanta outra vez, você bate a testa no galho de árvore. Gente, é assim. Se a gente coloca o nosso pezinho na trilha do bem, o mal vem em cima de nós. Não tem jeito. Mas o que a gente tem que fazer? Continuar plantando o bem. Através de todas as situações, de todas as criaturas, por qual meio for, meio lícito, né, gente? Nada de meio ilícito, né? É plantar o bem mesmo, da forma que estiver ao nosso alcance, né? Porque o André Luiz fala uma coisa interessante. Ele fala assim: olha, plantar o bem compreendendo que, se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Por que o André Luiz está falando isso? Às vezes a gente quer as coisas no nosso tempo, né? Na nossa hora. Mas eu quero isso agora, né? Não é para ontem, é para hoje. Eu quero isso hoje, né? Se eu fiz o bem agora, por que eu não posso colher agora? Não. Deus pede tempo a nós, para que a gente até compreenda a situação que a gente enfrentou, que a gente fez o bem, por que a gente fez o bem, se é porque nós já nos tornamos bons, ou se é porque, não, tá todo mundo fazendo isso, eu vou ali fazer também, né? Porque às vezes a gente faz o bem dessa forma, né? O Emmanuel fala uma coisa interessante, ele fala assim, olha, a gente faz o bem, mas essencialmente nós temos que aprender a sermos bons, né? Essa bondade tem que estar dentro de nós, no nosso espírito. Porque às vezes a gente está lá, por exemplo, vou dar o exemplo aqui da Casa Espírita de novo. No domingo tem lá distribuir lanche lá para os moradores de rua. Beleza. Aí todo mundo vai, você não vai, você fica ali, né? Não dá para mim, não sei o quê. Aí você vê todo mundo indo e todo mundo voltando e falando, nossa, como é gratificante, né? A gente se sente tão bem. Aí você vai lá também. Mas não porque você já é bom neste ponto, mas porque você enxergou que aquilo pode fazer bem também para você. Aí você começa a fazer o bem. Mas quando a gente começa a fazer o bem, a gente tem que se transformar por dentro. Nós temos que nos tornar bons, verdadeiramente bons, né? E por isso é que a gente tem que entregar o nosso tempo a Deus. A gente faz o trabalho que tem que fazer e fala: Deus, a colheita é na hora que o Senhor quiser. É assim, gente. Né? A gente não tem que esperar, quando a gente faz o bem, nada em troca. Não temos. O que a gente tem que fazer é seguir adiante fazendo bem de qualquer forma, né? Não tem jeito de ser. A gente não evolui de outra forma. A gente evolui em cima de um tripé.
Conhecimento, autoconhecimento, prática do bem. Que, na verdade, formam duas coisas: sabedoria e amor. Né? Sabedoria começa na aquisição de conhecimento e autoconhecimento, e o amor começa na prática do bem. A gente não tem jeito de fugir disso. Você quer se melhorar? Dê atenção nesses 3 pontos. Este é o caminho, né, Lara? Sem esse caminho, a gente não evolui, fica aqui estacionado, né? E também, a gente também, né, Lara, a gente também fala que é cristão, né? E olha só que o Emmanuel fala quem que é cristão. O cristão é um combatente ativo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, se nós somos cristãos, não devemos nos deixar cair no desespero, na reclamação, na falta de esperança, porque o cristão combate sem cessar. Nós temos que combater sempre as nossas imperfeições, as nossas más inclinações. Por quê? Combatendo as más inclinações, as nossas próprias imperfeições, nós conseguiremos superar qualquer obstáculo e conseguiremos também não gerar obstáculos futuros dos quais a gente não precisa, dos quais que a gente, na maioria das vezes, eu acredito eu, né, que na maioria das vezes a gente cria obstáculos que não precisaria passar. Mas a gente ali é teimoso, né, insiste e vai e cria aquele obstáculo, né, que vai ali nos prejudicar. Então, a gente não pode, de maneira alguma, nos permitir parar, desanimar, se sentir vencido. Pelo contrário, nós temos que lutar contra nossas próprias forças, o máximo que a gente puder, para poder, a gente tem que ser capaz de forjar em nós a armadura que nos fortalece a couraça, aquela coraça de guerreiros de favor do bem, da paz, do amor, da luz, do trabalho, de Jesus. Então, quem desiste no meio do caminho é porque a pessoa que acha que está difícil, porque a pessoa, às vezes, falta para ela aquele ânimo, aquele bom ânimo, aquela vontade, né, de querer superar aquela situação. Então, quem procura aí dizer que aquele obstáculo indisponível, que é difícil passar, ela está fadado a perder para si mesmo. Porque o obstáculo nada mais é que você perder, você criar um desafio. Se você não souber superar aquele desafio, você se entregar àquele desafio de maneira a perder a si próprio, ou seja, você perder para si mesmo, perdeu para suas próprias equívocos, né, das emoções, dos sentimentos, daquela questão da pessoas se entregar porque não está com preguiça, não está com boa vontade, bom ânimo, quer sempre deixar para depois, né? Então, e também no capítulo 121 da obra O Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel nos convoca a não desistir da luta, porque nós seremos amparados. Então, fala o seguinte, Emmanuel: haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou generosos mananciais da terra, nos abençoando o esforço. E olha só como termina esse parágrafo aqui. A divina providência reside em toda parte. Toda parte? Então, inclusive em nós mesmos. A providência divina está em nós também. Então, nós temos ferramentas, temos recursos para poder vencer superar aquele desafio, aquela problemática que está nos nossos caminhos. Nós também podemos contar com a espiritualidade superior. Podemos contar com as pessoas que estão ali, que são nossas amigas, né, que queiram nos ajudar. Então, nós temos várias ferramentas. Uma das ferramentas mais poderosas que eu sempre falo, e que agora já falou bastante sobre isso também, é a oração, é fazer a prece. Porque a prece é um meio onde a gente consegue encontrar as forças necessárias para não desanimar, para não desamparar, porque a prece ela te traz recursos que são do alto, recursos que são ali propícios a ajudar a você ter um bom ânimo, ter ali um medicamento para a alma. Isso é muito importante para nós, que tenhamos a prece como uma ferramenta de avanço, de luta. Isso é que nos importa sempre ter em mente. Tá com dificuldade, alguma coisa? Faz oração, com fé, com o coração, mas não se esqueça de trabalhar também em favor daquilo que você está querendo superar, querendo conquistar ali. E também, né, Jefferson? Olha, gente, deixa eu falar para vocês uma coisa.
A gente, às vezes, coloca o foco no problema, nas coisas ruins. Então, não desanima, não. Olha para trás e vê quanta coisa você já venceu. Quanto obstáculo você já superou na sua vida. Então, às vezes, a gente fica muito preso, achando que, ah, nossa, mais uma dificuldade, ah, agora é isso, agora é aquilo. Mas olha quantas dificuldades você venceu, quantos obstáculos você foi capaz de superar. Então, não desanima, segue em frente e você vai continuar vencendo os obstáculos. O que a gente não pode é ficar ali preso, né, nos grilhões ali do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Segue em frente fazendo bem, né? Diante de qualquer dificuldade e desafio, entenda que nós nunca estamos desamparados, né? Deus está sempre conosco. Se a gente elevar o nosso pensamento em prece ao Pai, né? Basta que a gente guarde ali o nosso coração numa posição de alerta, né? Para que a gente assimile a mensagem de amor e luz que os espíritos vêm trazer em nosso socorro, porque vem, né? De toda forma vem. Às vezes é alguém que te dá uma mensagem na rua, né? Tá distribuindo uma mensagem, você tá às vezes afogueado ali com algum problema, aí a pessoa te entrega uma mensagem ali, uma passagem bíblica, uma mensagem espírita, você olha e fala, te dá novo ânimo. Então não desanime não. Diante dos obstáculos, guarda sempre fé e coragem. Guarda em você perseverança, fé, confiança e recorra sempre à prece, né? E olha, não maldiga o obstáculo. Não fica falando, nossa, mais um problema, agora é esse, agora. Abençoe o obstáculo. Busque transpô-lo, mas abençoe o obstáculo, porque eles são ensinamentos vivos ao nosso coração, ao nosso crescimento. O Batuíra, pela psicografia do Chico Xavier, no livro Mais Luz, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala que, diante dos obstáculos, quanto mais serenidade, mais entendimento, quanto mais resistência moral diante das tentações que nos visitam, maiores os recursos de aproveitamento do amparo divino. Porque até para a gente receber ajuda, a gente não pode estar em desespero. O Emmanuel, no livro Consolador, eu esqueci o número da pergunta lá agora, mas perguntaram assim para ele: qual o maior obstáculo que os espíritos enfrentam no auxílio do homem encarnado? Qual que é a resposta do Emmanuel? O próprio homem. Somos nós que muitas vezes nos rendemos ao desespero, nos rendemos ali ao medo, à falta de confiança, à desesperança. Então, nós realmente somos obstáculos ao auxílio divino. Por isso que a gente tem que manter o máximo que a gente conseguir serenidade, equilíbrio, entendimento, porque aí a gente vai aproveitar melhor o amparo divino que a gente recebe. Então, para vencer os obstáculos, essencialmente a gente precisa ter fé, porque a fé é a confiança da criatura no seu destino, a destinação que Deus nos deu quando nos criou, que é o quê? Atingir a perfeição, né? Sermos o melhor que pudermos. Então, a fé é esse sentimento que eleva a nossa alma ao infinito, ao Criador. É a certeza de que a gente está no caminho que vai levar a gente à verdade, ao conhecimento, a nos melhorarmos. E olha, quando a gente fala de fé assim, parece que é fácil, né? Mas ninguém adquire fé, gente, sem passar pelas tribulações, não. Ninguém adquire fé sem passar pela dúvida, sem ter padecido de angústia, né? Muitas pessoas que param ali, às vezes na indecisão, né?
elas se deixam levar ali pelas marés dos acontecimentos, né, pelos ventos, né? Paulo usa essa expressão, né? Ele fala assim: não sejamos como folhas ao vento, né? Que rola para lá, rola para cá, rola para lá. Não, mantenhamos a nossa fé firme. O Leon Denis fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: feliz aquele quem crê, sabe, vê e caminha firme. Por quê, gente? Porque fé, na verdade, não é crença. Fé é você saber, sem sombra de dúvida. Não é só crença. Crença é o primeiro estágio da fé. Por isso é que o Leon Denis fala: feliz aquele que crê primeiro, depois sabe, tenha certeza. E aí vem e caminha firme. Por quê? Porque sabe onde ele vai chegar se ele se mantiver ali no caminho do bem. Então a fé profunda, inabalável, que a gente vai construindo, ela nos habilita a superarmos os maiores obstáculos, os maiores, né? Foi por isso que Jesus disse que a fé transporta montanha, né? Por que a fé transporta montanha? Não é que a gente vai virar para um morro, o morro vai falar, vai para lá, morro. Não é isso, não. As montanhas são os obstáculos. E a fé nos permite superar os obstáculos com mais confiança, com mais discernimento, né? Então, a gente precisa considerar as dificuldades que a gente encontra no nosso caminho, né? Sejam elas quais forem, ignorância, preconceito, as paixões humanas, o interesse material exagerado, né? O orgulho, o egoísmo. Encare estes obstáculos como provas para sua própria melhoria, como ferramentas da sua própria melhoria moral, espiritual, intelectual, né? Ninguém tem uma frase, né? Minha avó gostava muito de dizer essa frase, ela fala: olha, às vezes quando eu estava ali, né, adolescente ali com algum problema me atormentando, aí minha avó logo já saca: o que foi, minha filha? O que foi que aconteceu? Aí eu contava para ela, falava: olha, Deus nunca dá para nós uma cruz que a gente não possa carregar. E é verdade. Então, vamos parar de reclamar e continuar seguindo em frente. É verdade, Lara. Tanto é que quem quiser me seguir, disse Jesus, vá, pega essa cruz e me siga. Então, se nós somos cristãos, temos que ter essa cruz e seguir também. Porque ninguém está aqui na Terra, né, com méritos, que não possa ter essas tribulações cotidianamente ou esporadicamente, né? Então, é importante a gente ter esse entendimento. Lara, como a gente está no finalzinho do programa, faz as considerações finais, tá? E as considerações finais vai ser a leitura do capítulo 20 da obra Sinal Verde, de André Luiz, e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, eu vou fazer aqui, são 10 parágrafos, mas é rapidinho, pessoal. Tá? Vamos lá. Diante dos obstáculos, fazer melhor e seguir para frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Olha só que interessante. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Verdade. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Outra verdade, e é muito atual. Quarto parágrafo. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar. E sim trabalhar, ou seja, não dê aí voz às nossas emoções mais baixas. Temos que trabalhar sempre. Depois de um problema, aguardar os outros. A Lara falou isso. Acabou de falar isso. Acabou o problema? Vai ter outro. Nós estamos no mundo de provas e expiações, então é natural, né, que isso aconteça. Porque a gente sempre está sendo aí geradores de problema. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Ou seja, tenhamos paciência, vai dar certo, tenhamos paciência, continuemos trabalhando. Nos dias de catástrofe, nada decolhe,
ou de acusações contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir em diante. Magnífico essa passagem. Olha só, quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremetidas do mal. Você quer fazer o bem? Prepare-se, fortaleça-se, porque você vai receber aí umas chicotadas aí do mal. É comum, é natural isso acontecer, porque o mal não quer que o bem prevaleça. Ele quer que o mal sempre seja dominante. Então, quer fazer uma atividade no bem? Esteja certo que vai vir tribulações no seu caminho, ou seja, naquele tempo ou futuro. Mas esteja preparado. E o último parágrafo é o seguinte: tanto para o bem, através de tudo e de todos, por todos, os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que, sem matéria de colheita, Deus pede tempo ao homem. O homem deve entregar o homem deve entregar o tempo a Deus. Ou seja, plantou uma coisa, o bem, plantou sua sementinha, aguarde, espere. Tudo tem o tempo certo, tem a hora certa de acontecer. Tudo que a gente semeia, um dia vai florescer. Pode ser que não floresça hoje, mas vai florescer um dia, amanhã, quem sabe. Então, entregue a Deus o tempo que Deus pede para que a pessoa possa florescer, possa ali dar fruto, né? Porque normalmente a gente quer, quando a gente semeia uma coisa, a gente quer que a pessoa já muda ali naquele mesmo momento. Não é assim. Há um processo de adaptação, de compreensão, de esclarecimento que é essencial e necessário. Então, Lara, se você puder fazer as considerações finais ou algum comentário, fique à vontade aí. Eu me lembrei aqui de Paulo, né? Que ele fala que os obstáculos renovam as forças. E é exatamente isso. Depende de como a gente encara, gente, os obstáculos. É preciso que a gente passe a encarar os obstáculos de forma mais madura, como se realmente eles fossem ali provas na escola da vida, né? Jesus disse para nós, né? Como está lá em Mateus 6, acho, se eu não me engano. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Então vamos, passo a passo, como eu falei, vai ter um problema, a gente vai superar, vai aparecer outro, e outro, e outro, e é assim. A nossa vida, até que a gente se depure, que a gente se melhore, que a gente consiga se elevar mais, vai ser sempre assim, um problema atrás do outro, para que a gente possa realmente evoluir, né? Então, em qualquer dificuldade que a gente esteja passando, que apareça no nosso caminho, né? Não vamos nos entregar à impaciência, não vamos nos entregar ao desequilíbrio. Não. Sabe por quê? Porque quando a gente se entrega a essas coisas, a gente conturba a nossa vida e a gente destrói a nossa própria resistência, né? Então, assim, vamos fortalecer a nossa fé, a nossa coragem, através da oração, através da prática do bem, porque assim a gente vai conseguir vencer os obstáculos. Se a gente entrar em desespero, o que é o desespero? É só desgaste na nossa vida, né? Se você se você se entrega à irritação diante de um obstáculo, é prejuízo para você mesmo, porque você vai precisar do reajuste, né? Você explode de cólera ali, lança estilhaço para todo lado, você vai ter que reparar, é inevitável, né? Então, à frente de qualquer empecilho no nosso caminho, de qualquer obstáculo, serena sua mente, se acalme, pare, pense outra vez, analise, para que a gente possa acertar o caminho de vez, né? E nunca nos esqueçamos, como André Luiz diz, diante do obstáculo, segue para frente. Muito bem, Lara. Isso mesmo.
Eu queria pedir para você fazer um convite para o pessoal, para poder ver nossas redes sociais, se inscrever nas redes sociais, também em relação ao programa Espiritismo e Vida. É isso aí, gente, né? Eu e o Jefferson aqui, cada um tem o seu blog, né? O do Jefferson tá ali, ó, espiritismonaprática.com.br. Visita, tem artigo muito bom lá, tem material muito bacana. Eu tenho meu blog também, féparaquê.com. Dá uma olhada lá, a gente faz umas reflexões, umas considerações, sempre baseado nos ensinamentos de Jesus, na codificação espírita, né, nos ensinamentos dos espíritos superiores, né, conforme trouxe Chico, né, e outros nomes aí do espiritismo. E aproveita, né? Vai lá, você está zanzando aí no Instagram, vai lá, acessa lá, @fé.paraquê e o do Jefferson, @espiritismo na prática 2022. É isso mesmo, né, Jefferson? 2022, é. Eu vivo esquecendo, é só 22 ou 2022. Então vai lá, acessa, a gente tem bastante conteúdo no Instagram também, né? No canal do Jefferson no YouTube, né? A gente tem bastante programa. O Jefferson tem os programas ali que ele faz algumas reflexões. Toda quarta-feira, às 19 horas, a gente tem o Espiritismo e Vida, né? Que eu faço algumas reflexões também, trazendo ali o conteúdo espírita para o nosso dia a dia. Então, vai lá, ajuda a espalhar essa mensagem poderosa e consoladora, né, que é a mensagem espírita, porque ela traz entendimento demais para a nossa vida e a gente está precisando de entendimento e consolo também. Exatamente, Lara. Então, pessoal, chegamos ao final desse programa. Tá? Espero que tenham gostado desse programa. Reforço novamente. Se você quiser e gostou desse programa, compartilhe, divulgue, que é muito importante que você divulgue, porque divulgando a gente está esclarecendo, como falei anteriormente. E também, a maior caridade que a gente pode fazer para o Espiritismo é a sua divulgação. E quando a gente divulga, a gente está ajudando a pessoa, amparando o aflito. Porque o programa de hoje foi muito bom, muito didático, foi bem na fonte do problema, né? Como resolver esse problema. E você, quem sabe, você possa passar esse programa para outra pessoa, e a pessoa está pensando, talvez, em tirar a sua vida, pensando em desistir de tudo, vai abandonar a família por causa de problemas, dificuldades no dia a dia, financeiro, e você está ali, né, tendo a oportunidade de entregar uma ferramenta para a pessoa parar de pensar desse pensamento mais radical, mais inferior. Então, é importante que você possa divulgar, porque divulgando a gente está esclarecendo, está ajudando as pessoas aí a ganhar esperança, fé, coragem. Porque o mundo para a expressão é um mundo de desafios, não adianta. Enquanto estivermos nesse mundo, a gente vai estar sendo desafiados o tempo todo. Então, pessoal, obrigado pela presença de vocês, pela paciência. Obrigado, Lara, mais uma vez, pela companhia, pelo seu esclarecimento, pelos seus estudos. Uma boa noite para você. Eu que agradeço, Jefferson. Boa noite a todos que ficaram conosco até agora. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais, gente. É isso aí, pessoal. Lembre-se, tudo passa. Tudo passa. Até mais. Com Deus.